Tenho hoje o privilégio de entrevistar Rui Prata, o diretor artístico do Festival Imago. O Rui iniciou a sua carreira profissional como professor de História em 1980. Foi fundador e diretor do Festival Encontros da Imagem de Braga, um dos festivais de fotografia mais antigos da Europa. Entre 1998 e 2015 foi o diretor do Museu da Imagem de Braga. A sua atividade divide-se entre a curadoria e comissariado de exposições, a revisão de portfólios em vários festivais internacionais e as palestras sobre fotografia contemporânea que ministra em toda a Europa e no Brasil. O Rui Prata é licenciado em História pela Universidade do Porto, com uma pós-graduação em Direção de Arte pela Escola Superior Artística do Porto e um mestrado em Curadoria e Museologia Contemporânea pela Universidade de Belas Artes do Porto. Rui, muito bem-vindo e obrigado por teres aceito o convite. Não, é um prazer, obrigado também pelo desafio. É sempre, para mim, gratificante poder contribuir com a minha experiência para que outros aprendam ou enriqueçam o seu conhecimento num campo das artes que me é particularmente querido, que é a fotografia. Bem-vindo. Eu vou passar-lhe de imediato a palavra e pedir que me contes de forma sucinta um pouco da história pessoal, ahm, mais do que dos eventos biográficos. Em particular, gostaria de saber de que forma que a tua visão sobre a fotografia, quer em termos pessoais, quer profissionais, tem evoluído e influenciado o teu percurso ao longo dos anos. E quais foram as motivações pessoais em cada um desses momentos pivô? Ora bem, eu, digamos, desde adolescente que tinha, que por mera casualidade, fui-me apaixonando pela fotografia de uma forma, digamos, eh, pela autonomia na altura da fotografia analógica, mas sem ter uma visão, digamos, daquilo que era o campo artístico da fotografia. Digamos, esse clique, esse acontecimento deu-se em 1983, quando numa viagem passei casualmente em Arles, onde estava a decorrer o festival os Rencontres d'Arles, e onde eu me apercebi, digamos, de uma construção de imagens diferentes daquela que era, digamos, um snapshot do pobrezinho ou da paisagem simples, onde estavam de facto a decorrer exposições com grandes nomes da fotografia, na altura o Kudelka, o Robert Doisneau, enfim, outros. E essa, digamos, essa visão alterou-me o meu entendimento sobre a fotografia, o meu conhecimento, e quando voltei para a cidade onde vivia, na altura, em Braga, onde existia uma associação de fotógrafos que estava, digamos, moribunda, e juntamente com outros amigos, também ligados à fotografia, começou-se, digamos, a gerar a ideia de fazermos um festival de fotografia. Começámos, não vou aqui, digamos, entrar em detalhes, tivemos conhecimento de um festival, a Fotobienal de Vigo, portanto, que era próxima, que frequentámos, começámos a estabelecer contactos e a primeira edição dos Encontros da Imagem teve lugar em 1986. E a partir daí, digamos, fomos estabelecendo contactos com outras instituições em Espanha, nomeadamente com a Barcelona, com Paris, e depois, digamos, foi um bocadinho o encadear de acontecimentos e de conhecimentos com pessoas e instituições que permitiram que os encontros da imagem fossem crescendo. Também passámos, digamos, a frequentar, a partir de 1987, Arles, o Festival de Arles, com regularidade. Na altura ainda não havia muitos festivais na Europa. Em Espanha havia a Primavera Fotográfica de Barcelona, em Paris era o Mois de la Photo, a Fotobienal de Vigo, que eu já aqui mencionei. Depois fomos tendo relações com instituições francesas,
que nos permitiram trazer alguns grandes nomes históricos da fotografia, desde o pioneiro Nadar, Lartigue, Kertész e também fotógrafos contemporâneos que conhecemos em Arles, nomeadamente, por exemplo, um muito conhecido, que é o Martin Parr. Temos laços de proximidade, expôs 3 ou 4 vezes em Braga, fez também um trabalho de encomenda na própria cidade. Portanto, os nossos laços, os nossos conhecimentos foram-se alargando para a Alemanha, para a Holanda, para a Bélgica, portanto, o festival foi crescendo, foi-se consolidando. Eu pessoalmente, digamos, fui estudando também a história da fotografia, depois senti de facto necessidade em aprofundar os meus conhecimentos nas artes visuais de uma forma mais expandida, e fiz, como referiste, uma pós-graduação em direção artística. Depois também, quando abriram os mestrados na Faculdade de Belas Artes, fiz um mestrado em curadoria e museologia. Estava já nessa altura, entretanto, como diretor do Museu da Imagem, e fui, digamos, também por iniciativa própria, investigando, vendo livros, falando, portanto, e todas as nossas fomos estabelecendo, eram relações, digamos, profícuas em trocas de conhecimento, que depois passaram além do Atlântico, com o Canadá, com os Estados Unidos, com o Brasil, com a própria China, enfim, portanto, a estrutura foi e foi, digamos, crescendo de uma forma natural. Como é que é construir uma rede de contactos com a extensão que hoje terá, e quais terão sido os desafios no início e quais são os desafios agora para construir um projeto dessa dimensão? O panorama hoje é muito diferente, desde logo porque existe a internet e a comunicação é muito mais fácil. Na altura, digamos, era a deslocação ao eu conheci imensa gente e tive imensos contactos, por exemplo, em Barcelona, com Coberta, outros fotógrafos locais, em Vigo, que é próximo de Braga, a cerca de 100 quilómetros, também nós visitávamos em cada festival, e eles tinham um projeto que era Vigo Visões, para o qual convidavam vários fotógrafos a fotografar a cidade. Por exemplo, em Vigo conheci o William Klein e lançámos-lhe o repto de podermos fazer uma exposição dele em Braga. A título de apontamento, posso referir que na altura eram fotografias preto e branco, 30 por 40, que ele enviou numa caixa e que nós emoldurámos, portanto fizemos os passo-partout e molduras em Braga, e portanto, como por exemplo a Cristina Garcia Rodero também, que tinha conhecido em Barcelona, portanto as coisas foram, digamos, criando, com a visita a esses festivais, também não havia assim tanta gente a circular, foram-se criando essas ligações. Em termos de fotografia contemporânea, tivemos ótimas relações com o Fonds National d'Art Contemporain de França, que tem uma excelente coleção. Conheci a diretora da altura, que era a Agnès Gouvion de Saint-Cyr, visitou Braga, gostou, digamos, cedeu-nos obras contemporâneas de alguns fotógrafos pertencentes à escola de Düsseldorf, a própria coleção da Maison Européenne de la Photographie, que também trouxe várias Braga. Portanto, havia, digamos, alguma facilidade e confiança para circulação de obras, e isso, de facto, permitiu um crescimento bastante consolidado dos encontros da imagem. Depois, um amigo conhece outro amigo, portanto, digamos, a rede
de contactos vai-se alargando com curadores, com críticos, e de facto todos os anos tínhamos em Braga uma festa de fotografia bastante. Atualmente as coisas, digamos, os formatos cresceram, por outro lado há a possibilidade de se imprimir às vezes localmente, mas os grandes nomes da fotografia, os grandes autores não enviam os seus fecheiros, portanto hoje digamos que toda a máquina subjacente a um festival está substancialmente alterada, os custos, quando são exposições enfim, de grandes nomes, os alugueres de exposições são elevados, porque as produções também são elevadas, enfim, há todo um conjunto de fatores que se veio paulatinamente a alterar. Até que os Encontros da Imagem são hoje definitivamente um dos festivais cuja relevância e contributo para o panorama fotográfico internacional é reconhecido, não é? Já nos contaste um pouco da história do festival, mas talvez expandir um bocadinho nessa, como é que evoluiu o festival desde o contexto em que foi criado até os dias de hoje, em termos da visão, da relação com a comunidade dos fotógrafos, das visões que procura amplificar. Bom, desde o início que em Braga, não podemos esquecer que a história da fotografia era mal conhecida em Portugal, hoje um pouco melhor, mas enfim, não se têm feito grandes exposições históricas, mas nós tivemos, digamos, a preocupação de trazer cada ano a Portugal nomes, que eu aqui já referi a alguns, Nadar, por exemplo, o Kertész, o Lartigue, Eugene Smith, Robert Capa, começam a ter algumas relações através do Photofest de Houston com a fotografia americana e estabelecer contacto com essas instituições e trazer, portanto, o Eugene Smith, trouxemos uma grande exposição, nos oitavos encontros, portanto, em 94, tínhamos como tema o trabalho, trouxemos como clássico o Louis Hine e depois outros fotógrafos contemporâneos, a inglesa, Ana Fox, o Manuel Sendon, o espanhol, enfim. Até aos 15 anos nós nunca tivemos uma temática fechada, digamos, era uma apresentação de exposições que vinham de diversas instituições ou alguns fotógrafos que também íamos conhecendo em Águila, por exemplo, um nome grande da fotografia americana, o Larry Fink, que conhecemos duas vezes em Braga, e nesse mesmo ano, curiosamente, de 94, como a temática era o trabalho, lançámos também, foi, digamos, a primeira encomenda que os Encontros da Imagem fizeram a 4 autores portugueses a estarem 10 ou 12 dias em Braga a fazer um projeto sobre o trabalho. Esses autores hoje são subejamente conhecidos, na altura nem tanto, o António Júlio Duarte, a Luísa Ferreira, a Céu Guarda e o José Maia, que é também responsável pela curadoria no Centro de Artes em Coimbra. Portanto, depois mais tarde, isto também nós fomos crescendo, digamos, financeiramente, com apoios da Câmara, do Ministério da Cultura, e em 99 houve um programa, que era o Programa Operacional da Cultura, que nos permitiu também começar a fazer um desenvolvimento desses trabalhos de encomenda. Então, criámos um projeto, digamos, paralelo no enquadramento dos encontros, que eram Memórias de Braga, para o qual convidávamos 5 ou 6 autores todos os anos a fotografar Braga. E os Encontros da Imagem têm hoje um espólio não só das que foram sendo feitas,
mas também, portanto, uma coleção dedicada, uma visão que fizemos isso durante 5 anos, 90, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, onde, por exemplo, participou o Martin Parro, o Antoine Dagatá, entre outros, fotógrafos portugueses como o Luís Palma, o Paulo Catrica, a Luísa Ferreira, enfim, vários, o Pedro Letria, o André Cepeda, que estiveram em Braga e que fizeram um trabalho sobre a sua visão da cidade. Não é? Portanto, são trabalhos muito diferentes que constituem hoje um espólio. Houve um americano, por exemplo, Jim Doe, que fez sobre uma máquina de grande formato, 20-25, fotografou barbearias, mercearias e outros estabelecimentos de comércio tradicional que hoje já não existem e que nós temos, nós, os encontros da imagem, têm belíssimas provas e que constitui também, para digamos, do seu valor estético, um valor memorial de uma determinada época da cidade. Portanto, os encontros foram crescendo e eu estive até 2014, foi-se alterando, chegámos a 2 projetos com os fotógrafos da Câmara Foto, que existia aqui em Lisboa, portanto uma agência, digamos, de fotógrafos, de que faziam parte o Walter Vinagre, o Augusto Brásio, o João Pina, a Helena Gonçalves Agüero, a Sandra Rocha, a Pauliana Valente Pimentel. Portanto, nós, de alguma forma, pusemos todos os fotógrafos portugueses que estavam na altura no ativo e muitos dos nomes, às vezes, que iniciaram a sua carreira, por exemplo, o José Pedro Cortes ou o André Príncipe, entre outros, e que nós, digamos, proporcionávamos visibilidade também. Fomos também promotores, por algumas vezes, da fotografia portuguesa em festivais nacionais, levámos autores portugueses. Recordo, por exemplo, a Alemanha, a Dresden, a Turim, a Holanda no Rodelirte, em Liège, na Bélgica. Portanto, procurámos sempre constituir uma plataforma da fotografia nacional. Naturalmente que hoje, com o florescer da internet, essa tarefa também está muito mais facilitada aos fotógrafos, não é? em se darem a conhecer. Tivemos sempre a preocupação de, em paralelo às exposições, ter vários tipos de debates que contribuíssem para a descodificação e para a compreensão da construção da imagem, para a construção dos projetos fotográficos das respectivas narrativas. Procurámos também criar ações, nomeadamente leituras de portfólios, para jovens autores, sendo que nós convidávamos diretores de outros festivais, curadores e críticos, para verem e analisarem, criticarem e opinarem sobre o trabalho de jovens autores, no sentido de os estimular e procurar, digamos, o seu crescimento enquanto autores. Promovemos workshops, formação com as escolas, com a universidade, enfim, procuramos sempre ter um lado, se quisermos, pedagógico, não é? Para o melhor conhecimento da fotografia. Pois é, uma abordagem muito abrangente, não é? Nas várias vertentes, quer estéticas, quer formativas, quer até na integração, provavelmente, na comunidade onde está, não é? Uma questão que eu gostava de lhe pôr, que me estava a falar sobre a questão de, no início, nas primeiras edições, não ter uma temática, e a partir de certa altura decidir ter um tema geral. De que forma é que o estabelecimento de uma temática potencializa ou condiciona de alguma forma todo o processo de curadoria, as open calls,
a leitura de portfólios. Qual é a razão que está por trás disso? Quais são as vantagens ou quais são eventualmente as desvantagens de ter uma temática? Ter uma temática obriga a um maior trabalho por parte da organização, no sentido de construir um discurso coerente, portanto, o que obriga a uma investigação mais aprofundada sobre esse tema. Naturalmente, às vezes há temas que são muito abrangentes e outros que são mais condensados, não é? A título de exemplo, posso referir, por exemplo, o facto deste ano o Festival do Imago, a quinta edição, está construída em torno do conceito de repensar a identidade, rethinking identity. E aqui, digamos, nós vamos ter é um tema, porque o IMAG faz parte hoje de uma rede de festivais, que é o IMOP, o European Month of Photography, que integra Lisboa, o festival que foi fundador deste projeto, que é de Luxemburgo, Circulation de Paris, o mês da fotografia de Bruxelas, o Foto Viena na Áustria e o IMOP Berlim. Portanto, são 6 festivais em que nós, com um ano de antecedência, definimos, digamos, pelo menos um ano de antecedência, definimos uma temática conjunta e vamos trabalhando, vamos investigando e vamos propondo. Portanto, vai haver um núcleo de fotografia que vai estar no Museu do Chiado e que selecionou 5 autores deste, digamos, deste núcleo de festivais, onde se procura, digamos, encarar a questão da identidade humana, e hoje, digamos, a identidade, para além de poder ser branco, negro, amarelo, loiro, moreno, etc., de olhos azuis ou dos olhos castanhos, a identidade humana, nos últimos anos, ganhou um conjunto de variáveis que já existiam, mas que estavam um bocadinho, digamos, escondidas, não é? Desde os grupos LGBT, a parte da transexualidade. Portanto, depois há identidades culturais também diferentes, não é? Desde a cultura europeia para a cultura africana, para a cultura asiática, e, portanto, o facto de nós aglutinarmos numa temática um conjunto de trabalho e também construir visitas guiadas para o público, discutir questões que não são só da própria fotografia, mas que têm a ver com a própria sociedade em geral, às vezes com minorias étnicas, sejam ciganos, de outras origens, e, portanto, criar aqui, enfim, uma discussão que permita uma maior elevação da cidadania, da aceitação democrática da diferença pelo outro, não é? E portanto, posso dizer que para o festival deste ano não terei tudo aquilo que gostava, porque, enfim, o dinheiro não o permite, mas temos uma abrangência bastante vasta de diferentes tipos de identidade humana. Portanto, isso permite também elaborar ciclos, colóquios, conversas, não é? Que concorram para uma melhor compreensão, melhor aceitação da diferença pelo outro. Também discute, digamos, o próprio fabrico da imagem, não é? Portanto, a própria construção da imagem, da narrativa do projeto, porque traz questões da atualidade. Qual é que é, em termos de volume de trabalhos, de autores,
a componente que prevalece mais nos festivais é a componente curatorial, ou seja, existe um conjunto de curadores, eventualmente convidados, que vão selecionar fotógrafos que se adequem mais ou que tenham trabalhos que, pronto, que melhor expressem a temática de um determinado ano, ou as chamadas open calls, que são abertas e que poderão outros fotógrafos também ser, como os fotógrafos emergentes, possam também inserir-se no programa do festival. Eu diria, digamos, procurando ser, enfim, mais ou menos sistemático, eu diria que o figurino dos festivais, um festival de fotografia, tem necessariamente como espinha dorsal um conjunto de exposições. Atividades paralelas que vão desde a leitura de portfólios, que vão colóquios, workshops, mostras de livros, etc, etc. Isso, digamos, é, digamos, o eixo, não é? De um festival, portanto, será o conjunto de exposições, um conjunto de atividades paralelas. Esta, digamos, a questão começou-se talvez a partir de 2008, 2009, que eu tenho assim presente. Houve um crescendo de festivais de fotografia e com esses festivais começaram a surgir de facto as open call. E hoje tem, digamos, uma estrutura afinada bastante eficiente. Existem, pelo menos que eu saiba, duas grandes plataformas onde os fotógrafos se podem inscrever, que é a Picter e a Lens Culture, e, digamos, os curadores, os organizadores, a direção artística de um festival pode utilizar essas plataformas ou divulga através dos seus meios, do seu site, do Facebook, Instagram, uma open call. Isso, de facto, houve também digamos, com o advento do digital, houve um grande boom da fotografia, não é? Nem sempre, há muita gente que fica pelo caminho, não é? Portanto, isto faz parte da vida, viver fotografia e das artes em geral não é fácil, não é? Mas de facto este emergir de um grande número de open calls veio permitir uma maior visibilidade, uma ferramenta que veio dar maior visibilidade aos autores, por um lado, e por outro também para as direções artísticas ou curatoriais dos festivais, há uma maior facilidade de conhecer aquilo que se está a fazer na Coreia do Sul, ou aquilo que se está a fazer no Vietnã, na África do Sul, ou, portanto, porque, digamos, geograficamente não há barreiras para digamos, ao conhecimento da obra de outros autores. E isso parece-me extremamente importante e vem também dar uma visão mais alargada. Eu hoje posso facilmente, digamos, aceder ao fotógrafos de diversos países da América Latina ou dos Estados Unidos, do países asiáticos, que de outra forma se calhar não iria ter acesso. Contudo, também é curioso verificar que muitas fotógrafos que digamos, escolhido para um determinado festival, vamos imaginar na Polónia, depois aparece também em Braga, ou interessa-me um fotógrafo que há 3 anos expôs em Braga para o tema que tenho este ano, no próximo ano. Portanto, também é frequente ver que alguns fotógrafos vão construindo a sua carreira através de sucessivas participações em open calls que eles vão sendo selecionados. E, portanto, o seu trabalho é ganhar uma
uma visão mais universalista, mais consentânea com aquilo que é o gosto predominante da estética visual, pelo menos europeia, não é? Portanto, isso também é um facto bastante interessante, não é? A título, por exemplo, de curiosidade, eu lembro-me que este fotógrafo que recentemente recusou o prémio Sony de criatividade, o Boris Adalgasson, porque fez uma fotografia com inteligência. Ele, digamos, nós conhecemos-lo em 2009, em Braga, a partir de uma open call, e expusemos o seu trabalho nessa altura. E, portanto, isto revela, não é? Portanto, ele hoje já tem, na altura tinha 30 anos, hoje já tem quase 50, e, portanto, é interessante ver que alguns fotógrafos que apareceram em open calls vão conseguindo manter, digamos, a sua persistência, o seu conhecimento e tendo, digamos, uma obra que vai sendo desenvolvida, que vai sendo construída e é aceito, digamos, pela comunidade artística. Rui, qual é a comparação que faz da sua experiência enquanto diretor dos Encontros da Imagem e a sua experiência atual enquanto diretor do Festival Imago, sendo, como já referiu, toda a evolução que houve no que diz respeito aos custos de produção, aos formatos de financiamento, e sendo que o Imago é um festival marcadamente não comercial. Que desafios se colocam nesta nova fase da sua função enquanto diretor de um festival internacional? Eh, eu vi, porque não existia nenhum festival de fotografia em Lisboa e como eu vim viver para Lisboa e sentia-me com energia ainda suficiente para, para trabalhar, eu tive, digamos, uma apresentação do que seria previsto por razões pessoais, porque fui viver para a Finlândia, e na altura fui falar com a vereadora da Cultura, que achou por bem a ideia, e parece-me que é importante ter um festival de fotografia. Já havia vários festivais de cinema, outros festivais na área das artes visuais mais genéricas, com pintura, performance, instalação, etc. Mas considerei e considero importante que a capital tenha um festival de fotografia. Relativamente a Braga, digamos, em termos estruturais, não podemos dizer que haja uma diferença, como tive a oportunidade de referir, um festival, digamos, os ingredientes de um festival são idênticos. Naturalmente, aqui em Lisboa há maior público, há a possibilidade, digamos, de termos aqui conjugação de sinergias com diversas galerias. Em Braga existem 2 galerias de arte contemporânea, em Lisboa existem muitas mais. Portanto, existem escolas e nós procuramos, de facto, quer com escolas, quer com outros movimentos associativos ligados à fotografia, por exemplo, o MEF, Movimento de Expressão Fotográfica, temos parcerias com escolas de fotografia como o IPCI, o Instituto de Produção Cultural e Imagem, com o Ateliê de Lisboa, com a Universidade Lusófona. Portanto, eu acho que é importante haver, e nós temos também uma galeria, entretanto, há 2 anos que abrimos um espaço que a nossa associação abriu um espaço de galeria onde mensalmente convidamos um fotógrafo reconhecido, inauguramos com o José Rodrigues, tivemos o Pedro Letria, o Nuno Andrade, a Margarida Correia, no próximo dia 20 de maio vai estar a Luísa Ferreira, dia 17 de junho vai estar a Pauliana Valente Pimentel. Portanto, criar um espaço de discussão e de reflexão em torno da
Como também já referi, não é fácil viver da fotografia. Repare que, por exemplo, não, tem uma única, enquanto em Paris terá algumas dezenas de galerias que mostram apenas fotografia, em Lisboa existe uma, não é? E depois tem outras galerias que representam um ou dois fotógrafos. Infelizmente, aquela que mais fotógrafos representava, que era a Módulo, o seu proprietário foi há tempo, e portanto deixou uma lacuna com vários autores, mas temos depois também alguns editores aqui em Lisboa, não é? Desde a X. Z, a Pierre von Kleist, a Agost, enfim, portanto, Lisboa, se de alguma forma tem mais estruturas que estão, ou que trabalham regularmente na fotografia, mas por vezes é mais difícil vencer algumas barreiras, não é? E colocar toda esta gente de acordo, tem todos de acordo, mas quer dizer, contribuir para uma reflexão conjunta e um trabalho conjunto em prol da fotografia e dos respectivos autores, porque a fotografia não existe sem os fotógrafos, não é? Rui, eu gostaria agora de conhecer, se me permite, um bocadinho, ou de aceder um pouco à sua visão fotográfica propriamente dita. E tenho dois conceitos e uma observação que eu gostaria de colocar à sua consideração. Gostaria que explicasse, em primeiro lugar, a forma como conceptualiza a fotografia enquanto narrativa visual, nas suas várias formulações possíveis. Como é que o suporte, o espaço, a tecnologia ou até a função potenciam uma sequência mais linear ou mais intrincada e complexa das imagens? Bom, isso é uma pergunta complexa, mas se calhar vou tentar, enfim, descodificar um bocadinho alguns aspectos que me parecem importantes. Hoje, aliás, se calhar começava aqui por um chavão que eu acho que é particularmente objetivo naquilo que é a questão. Hoje todos somos fotógrafos, não é? Os miúdos de 10, 12 anos têm um telemóvel e fazem fotografia. Todos aqueles que são alfabetizados sabem escrever. A questão é que nem todos são escritores, não é? E, portanto, o facto de... E a fotografia é, digamos, como há um curador que diz, é um saco de gatos, não é? Portanto, tem uma abrangência muito, muito, muito vasta. Porque podemos estar a falar de fotografia de atos sociais, fotografia de festas, de batizados, etc, etc. Podemos estar a falar de fotografia científica, que imagens para um médico que tem que ter determinadas características. Podemos estar a falar de fotografia astronómica, podemos estar a falar de fotografia de moda, e podemos estar a falar de fotografia enquanto aquilo que os americanos chamam de fine art, que nós aqui na Europa chamamos muito de fotografia de autor. E é, digamos, nesse território que eu me enquadro, não é? Temos o fotojornalismo, e aí depois, às vezes, entre aquilo que eu considero como uma fotografia de fotojornalismo, é aquela fotografia que vem na capa do jornal X ou Z, ou seja, para ilustrar uma determinada notícia, tem necessariamente que ver com um projeto do autor. Mas o fotojornalista pode ser também um fotógrafo documental. Vamos, por hipótese, falo de um fotógrafo, o Gonçalo, que trabalha connosco, fez uma investigação sobre, digamos, as casas ocupas e etc, etc, não é? Portanto, com toda, enfim, a crise da habitação em Lisboa, não é? Ora, é um projeto que vai levar a uma narrativa
que carece de uma certa investigação, vai, no fundo, ali contar por, recorrente, se calhar, aqui de outra metáfora, vamos supor que um projeto fotográfico é um texto em que cada palavra corresponde a uma imagem, não é? Portanto, eu tenho que criar imagens que se articulem entre si, que depois possam jogar visualmente. Rui, eu gostaria só de, desculpe interrompê-lo, ahm, gostaria só de aproveitar esse paralelismo que estás a estabelecer com a literatura, por exemplo, para colocar a questão talvez num formato diferente. Ou seja, se nós na literatura, tal e qual como uma pessoa que sabe só por saber escrever, não é escritor, mas dentro das pessoas que são escritores, existem os poetas, existem quem faça romance, existe quem faça documentário ou livros técnicos, não é? Com toda essa divergência. Ou seja, dentro das narrativas possíveis, excluindo um bocadinho o mundo amador e centrando um bocadinho na fotografia autoral, temos também fotografia, temos narrativas, ou seja, formas de estruturar um projeto que são mais lineares, outras são mais complexas. Pronto, não têm uma cronologia óbvia, não têm uma geografia óbvia, tem outro tipo de articulações entre as imagens que permitem uma leitura. E eu perguntava como é que, por exemplo, o suporte, se eu estiver a fazer para um livro, se eu estiver a fazer para uma exposição, se eu estiver a fazer uma exposição em outdoor, de que forma, na sua percepção, é que isso condiciona ou não a própria estrutura narrativa possível? Ora bem, há aqui uma questão que é a seguinte: quando tu fazes um projeto fotográfico, esse projeto, do meu ponto de vista e na minha opinião, se ele deve, digamos, acasalar com o espaço onde vai ser mostrado. Houve uma época em que grande parte dos fotógrafos fazia que o digital também veio, digamos, facilitar a dimensão das imagens e fazia-se tudo um metro e meio por não sei quanto, etc, etc. O grande é que era bom, não é? Ora, é muito importante que o fotógrafo tenha noção qual é o tamanho que esta imagem deve ter, não é? O seu conteúdo. Qual é o jogo da relação que ela tem que ter com o espectador. Depois, o próprio conteúdo da imagem, se tem muita informação, se tem pouca informação, quer dizer, quanto a mim, a imagem deve ser limpa daquilo que é acessório, e deve ter aquilo que é fundamental. Quando tu fazes editar fotografias, e eu acho, por exemplo, que é muito importante, às vezes, o fotógrafo ter, não tem que ser um curador oficial, mas alguém que tenha prática de curadoria, não é? Porque muitas vezes há uma ligação afetiva do autor com a imagem, não é? Porque ao lado está a senhora a chorar, não sei o quê, tal. Ou aquela senhora que ficou sem a casa e que ardeu, mas a casa não está na fotografia, quer dizer, foi uma relação de experiência entre o fotógrafo e a pessoa, o momento, etc, etc, não é? Portanto, e uma pessoa que é externa às circunstâncias de captação da imagem, por vezes, de uma forma geral, tem um olhar crítico mais isento e mais objetivo sobre o conteúdo. De modo que fazer, eu ainda, por exemplo, ontem estive a ver um projeto fotógrafo luso-português que atravessou a França pelas estradas de interior, não é? Bem, tivemos a discutir, ele tinha cerca de 200 fotografias, digamos, aquilo funcionava em livro, tipo, mas em termos depois de exposição, a coisa não pode ter 200 fotografias porque senão torna-se aborrecida. E a construção, às vezes, do dispositivo de exposição é também muito importante para tu captares a atenção do observador. Portanto, há um conjunto de fatores e não podemos esquecer que o observador, se for eu, digamos, o observador, informação sobre a história da fotografia,
sobre aquilo que se passa no mundo contemporâneo da fotografia, etc. Vou, digamos, ver aquelas imagens. Muitas vezes há imagens que eu remeto, olha, isto faz-me lembrar fulano ou cicrano. Portanto, é se for um que ainda possa, digamos, frequentar regularmente museus de artes visuais, mas que pode ter um conjunto referencial diferente do meu e, portanto, vai ter, digamos, uma recepção diferente da minha, mas, digamos, de uma forma global, independentemente dessas diferenças do observador, eu acho que um projeto fotográfico tem que ter, de facto, tem que ter dinâmica, digamos, se é um discurso monocórdico, não é? Quando chega a dessa fotografia, estou um bocadinho, não é? Eu não vou aqui citar nomes, mas nós temos certos fotógrafos, ou se calhar uma estrangeira, por exemplo, a Cândida Offer, uma fotógrafa da escola de Düsseldorf, tal como o Gursky, o Schutt, etc. Ela fotografa tecnicamente muito bem, grande formato, 20-25, a sala de uma biblioteca, um auditório, etc. Quer dizer, nós já vemos isto há 30 anos. Portanto, se não há inovação, já não vais, o que é que eu vou ver, percebes, já não há ali um estímulo, que é importante o fotógrafo procurar uma linguagem. Nós temos fotógrafos, sei lá, já referi aqui o Martin Parra, criou um estilo, uma linguagem de luzes fortes, com flash, etc., situações caricatas, ou tens no preto e branco, por exemplo, o Ralph Gibson, que usa contrastes, ou tu tens o Duane Michaels, que escreve embaixo nas fotografias. Tu vês uma fotografia do Duane Michaels, pode não ser dele, mas, digamos, há ali uma matriz que tu identificas ou relacionas com um determinado autor que logrou com a sua própria narrativa, não é? Antoine Dagata, etc. Mas, voltando um pouco atrás, eu não sou, digamos, obtuso naquilo que é, pode ser fotografia documental, pode ser fotografia experimental, ou como queres chamar, ou fotografia de retrato, ou fotografia de paisagem. O que me interessa é, digamos, que o projeto tenha cabeça, tronco e membros, percebes? Que tenha uma construção, não é? Eu não vou chegar ali, vou fazer um passeio pela Avenida das Naus e faço ali 50 retratos e, quer dizer, é uma coisa falaciosa, não tem sumo, não é? Posso fazer um trabalho sobre os espaços urbanos de Lisboa, coisa do género, ou sobre as vivências ou a relação entre os habitantes e o espaço, mas isso carece de trabalho, de investigação e de vendo. E há muitos projetos, por exemplo, eu ontem fui ver o projeto da Pauliana Valente Pimentel, que está na Galeria Quadro, aqui em Lisboa. Bem, ela entrou em várias comunidades de ciganos, não é? Portanto, naturalmente que há imagens a gostar menos, mas, digamos, há ali um trabalho subjacente de cumplicidade, de aceitação do próprio fotógrafo, não é? Não vais lá, deixa-me fazer aqui 3 retratos e tchau, 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 vamos embora, não é? Não, tu sentes que há ali, de facto, um trabalho de envolvimento com imagens e retratos muito, muito interessantes, mas que obrigaram, não é, a ter um trabalho subjacente. É evidente que podes ter um trabalho conceptual de estudo de luzes, mas isso obriga também a uma investigação sobre as coisas, ou de fotografia construída, como o Fontcoberta ou a Sandy Scoggin, portanto, constroem, enfim, digamos, aquilo que era, digamos, a fotografia à Cartier-Bresson, que ias para a rua ver, tinhas a sorte de encontrar de tensão, uma coisa interessante. Também, digamos, podes materializar mentalmente a imagem e construí-la no espaço, desde que depois, a partir daí, construas uma narrativa que seja consequente, não é? E hoje, saber o futuro da imagem, estava aqui a falar na imagem construída,
digamos, e agora o cume da imagem construída é a A inteligência inteligência artificial. artificial, exatamente. Eu estava a pensar estavas a falar nas questões de escala, começaste a tua reflexão pela escala, e eu estava-me a lembrar de uma exposição que eu vi há alguns anos aqui no Museu Berardo, em que tinha na mesma parede, tinha fotografias, salvo erro, de Helena Almeida, em reproduções de grande escala, e ao lado tinha um cluster de miniaturas de fotografias do Antoine Daguerre, em que, à distância, não se conseguia sequer entender o conteúdo dessas imagens. E eu aprendi um pouco com essa exposição como é que se constrói um ambiente íntimo num espaço público, ou seja, ao obrigar-nos a aproximar das miniaturas para ver o conteúdo e perceber que era um conteúdo de cariz erótico, ele constrói um filtro de intimidade num espaço que é absolutamente público. Então, ter sido colocado junto às fotografias impressas em grande escala penso que ilustra da melhor forma o que estavas a dizer sobre adequar-se ao conteúdo e ao espaço onde é exposto. E depois acabamos, se calhar, por não aprofundar isso, mas acho que é, por exemplo, importante que a mesma exposição pode ser exposto de forma diferente em função do espaço, do local. Como é que tu vais, digamos, como é que o vai dialogar ou vai habitar o próprio local, por isso, e às vezes até há imagens ou põe-se um wallpaper ou não sei o quê, para, digamos, modificar o espaço e a própria leitura dos conteúdos. Eu acho que isso é muito importante. Antigamente, lá está, quando nós começámos os encontros da Imagem em Braga, havia uma padronização da fotografia. Eram molduras 40-50 ou 50-60. Era o habitual. Evoluindo e transformando-se. E hoje tu tens, por exemplo, ainda recentemente a exposição que esteve na Galeria 3+1 do Tito Moraes, pela primeira vez ele combinou fotografias de cor com preto e branco, funcionava bem, portanto, normativo, não é? Foi-se esbatendo, não é? Portanto, digamos, esse estereótipo de imagens 30x40 ou não sei o quê, e hoje, digamos, um autor, eu acho que depende, por exemplo, da imagem, o que é que eu quero aproximar o espectador, venha mergulhar nesta imagem, percebes? E faço-a pequenina, com detalhe, para exatamente procurar criar aqui um ritmo até de aproximação e afastamento do observador. Não tem que ser sempre assim, mas quer dizer, funciona, ou se mete, digamos, um díptico, porque quer que aquela imagem dialogue com a que está mais próxima e depois a restante afaste. Enfim, portanto, há o formato expositivo, não é? Para além, digamos, de se constatar uma evolução da fotografia, sobretudo de quebras de alguma gramática que era um bocadinho rígida, o próprio processo expositivo evoluiu de forma exponencial, não é? Agora, a questão às vezes da fotografia é a seguinte também. Estamos a falar da fotografia documental. A fotografia documental documenta, portanto é um documento, é uma coisa, um trabalho que fica, também tem depois um valor histórico e de memória. Mas, por exemplo, o que é que, se calhar, uma fotografia de guerra feita pelo Capa em 36 ou 40, o que é que uma fotografia feita agora na guerra da Ucrânia traz de novo? Quer dizer, a inovação estética, não é? Claro que obsta a que não se denuncie. Agora, em termos de validade de olhar contemporâneo, não é? Era a mesma coisa que eu for agora fazer um curso de pintura e procurar imitar o, não é? Eu não vou trazer nada de novo
à pintura. E às vezes as pessoas não percebem isso. Não tem nada de mal que eu pinte como o Velázquez, só que não estou, digamos, a inovar. É evidente que a inovar, hoje já quase tudo foi experimentado, mas aquilo que eu acho que é essencial é que o projeto seja honesto e bem trabalhado, percebes? Bem trabalhado, eu quero dizer com isto que tenha uma construção consistente e que seja harmônica na, na, na sua forma de ser apresentada. Há um outro contexto que eu acho que é absolutamente essencial na fotografia, que eu gostava de pôr à sua observação, à sua reflexão, que é a noção de contexto. Eu acho que a noção de contexto pronto, sendo germinal na fotografia, deriva, por outro lado, no sentido mais fundamental das limitações da própria percepção humana e das limitações do espaço-tempo. Ou, se eu disser de outra forma, as linhas delimitadoras que colocamos, quer no mundo físico, quer no mundo das ideias, são como molduras que separam o que entendemos do que não entendemos ainda. E pergunto, o que é que torna a fotografia singular por comparação com as outras formas de expressão artística, na tua opinião? Bom, a fotografia é passado, desde logo. E é passado que, a partir do momento que tu fazes o clique, já foi. Portanto, aquele momento, aquilo que se capta, estamos a falar da fotografia em termos do seu momento, não é? Do momento de captação. Se eu fotografar, se eu tivesse ido fotografar o desfile do 25 de Abril, já é história, portanto, já é passado, não é? Portanto, e a fotografia, digamos, tirando agora a inteligência, aquilo a que nós estamos habituados, a fotografia é um fragmento da realidade, do real, não é? Porque depende do ângulo de onde tu fazes a Mas abordagem. não será toda a nossa observação um fragmento do real? Ou seja, quando eu coloco, imagino que eu sou, se eu for, Sempre, se tu, ouve lá, se tu vires um acidente, deixa só, tu vires um acidente de automóvel, estás daquele lado, eu estou deste, temos duas visões distintas, dois ângulos distintos, não é? Portanto, a fotografia é uma seleção, não é? A fotografia estou a ver através do olhar do fotógrafo, não é? Estou a ver através do olhar do fotógrafo, estou a ver o enquadramento que ele me quis proporcionar e o momento que ele me quis proporcionar. Portanto, enquanto, sei lá, uma pintura evoca um espírito criativo, distinto, de uma tensão diferente, a imagem fotográfica tem digamos, tem o olhar do fotógrafo. Eu vou ver, vou tentar perceber porque é que o fotógrafo selecionou ou fez aquela imagem e qual é a relação dessa sua imagem com as outras que estão na exposição, não é? Ou posso fazer uma leitura individual de uma imagem, posso perceber as cores, ou se é preto e branco, qual é o dramatismo que ele procura, digamos, evocar, depende do conteúdo da imagem. Mas tu estavas a falar aí numa questão que me parece também importante, que é a questão do contexto, não é? sim. O contexto e as épocas também, repara, hoje, se nós virmos ou formos Eu olhar, mais propriamente, desculpa, eu queria só propor um paralelismo eventual entre o contexto fotográfico, ou seja, o enquadramento que nós retiramos do mundo real, da nossa observação, com o contexto noutras áreas mesmo não visuais. Não é? Se eu entrar numa academia onde estejam a ter um discurso científico em que eu não esteja familiarizado com a linguagem, eu não vou compreender, não é? Portanto, há uma parte que é separada de mim, há uma parte da realidade a que eu não tenho acesso naquele momento.
por defeito, penso que a forma de observar, a forma de conceptualizar da cultura humana, né, é tendencialmente contextualizada, e o contexto é uma forma de controlar um pedaço da realidade que nós achamos que já conhecemos, diria assim. E nesse sentido, penso eu que não será esse o fator que distingue da pintura, porque a própria pintura ou a escultura também são contidos, não é? São contidos materializam-se num objeto contido, também têm uma relação com o tempo específica, não é? A fotografia, por outro lado, também pode ser evocativa e também pode ter outro tipo de emoções. Portanto, eu gostaria só de argumentar, se me permites, que talvez a- aquilo que torna a fotografia mais singular é o contacto com o próprio real, em que o próprio real se torna, pela fotografia, objeto, se torna tangível. Nós podemos ter um pedaço da nossa memória nas mãos. E essa relação intriga-nos de alguma forma. Sim, se tu fores ver, se tiveres, não sei se tens ou não, um álbum das tuas fotografias de infância, hum? E tu vais ver os teus avós, os teus tios, portanto vais ter, digamos, um determinado contexto e vais ter uma leitura, muitas vezes, que pode, digamos, ter um contexto e uma afeição particular para ti, e para mim, enquanto observador, posso ver a mala da senhora, posso ver o chapéu do senhor, posso ver o comprimento da saia, o corte do cabelo, enfim, quer dizer, outros aspectos que não vão ter a mesma imagem, vai ter, digamos, afecções distintas, não é? Eu vou observar a imagem pelos seus elementos constitutivos, não é? E que me podem avivar dar a conhecer uma determinada época. Repara, por exemplo, que atualmente vê-se também muitos projetos que resultam do autor mergulhar em arquivos fotográficos e trazer, no fundo, à Alissa, tanto novas memórias e construção de novas memórias que estão isentas daquele contexto em que a imagem foi fotografada. Portanto, depende do conteúdo da imagem, o seu contexto pode também ser importante em diversas variáveis. Por exemplo, antes deste emergir de casos de pedofilia que aconteceram bem em 2000, quando começou, digamos, esta efervescência, as fotografias da Sally Mann, não sei se conheces, uma fotógrafa americana que fotografava as filhas, eram totalmente aceitos. A partir daí houve uma cortina negra que se lançou sobre as suas imagens e ela não expôs mais aqueles trabalhos. E houve outros autores que fotografavam crianças de uma forma, digamos, inócua e que passaram a ter problemas, não é? Rui, falávamos há pouco da questão do que é que tornaria a fotografia singular e pronto, falaste da relação da fotografia com o espaço, que deveria ser adequado, e deste vários exemplos. Eu pergunto, para finalizar esta questão, o que é que te parece que possa vir a mudar com a fotografia digital? Já com a própria realidade virtual e com a criação da inteligência artificial. O que é que pode vir a mudar na percepção que tens em termos da fotografia autoral e dos festivais? Para mim, sinceramente, é muito difícil fazer futurismo. Ou seja, nós estamos a entrar no início da fabricação de imagens que não têm nada a ver com a realidade. Portanto, eu não sei se, embora eu não lhe chamaria fotografia, não é? Vamos lá ver. Se nós formos à gente da palavra, foto tem a ver com luz e grafia com escrita, não é? Escrita de luz. Ou
a questão, este Boris Edelgassen, este Boris propõe até um nome a estas novas imagens, que é promptografia. Os prompts. Porque a imagem que ele fez tinha 11 prompts, não é? E que gerou essa imagem. Portanto, eu acho que essas imagens nós não podemos chamar fotografia, não é? Na medida em que foto põe sempre luz, ainda que possa ser escassa, não é? O nome fotografia, seja analógica, seja digital, mas a questão, na fotografia digital, tu tens um sensor sensível à luz, não é? Que vai fazer o registro da imagem. Essas novas imagens são diferentes. Quando surgiu a fotografia digital, muita coisa se transformou. Ainda ontem me questionava quais vão ser os parâmetros, porque aparecem muitas coisas, não é? Mas quais são os parâmetros que os críticos ou os avaliadores de imagem vão dispor para, digamos, poder afirmar com alguma certeza que aquilo é uma imagem artística ou não é? Se tu pões digamos, um conjunto de informações sobre, imagina, 10 grandes fotógrafos, não é? E que fazes uma imagem, não é? Epá, aquilo é uma fotografia ou uma síntese de não sei o quê, não é? Eu recordo-me, quando surgiu o Photoshop, estamos aí a falar, não sei se 98, 99, por aí, opa, em que recordo-me ver um tipo canadiano que metia ali uma parte das imagens com filtros de como metade da imagem era azul, estranha, outra tinha amarelo. Portanto, as pessoas estavam a tentar utilizar uma nova ferramenta, não é? Portanto, quando surge o Photoshop, e as pessoas que ainda não dominavam, digamos, porque isto é a mesma coisa, compras uma máquina fotográfica, quer dizer, é importante que domines para depois saberes aquilo que fazes, esquecendo depois a parte lógica, não é? Portanto, o que é que vai, digamos, o que é que vai ser a criação artística de novas imagens pela agência artística? Que para mim não serão seguramente fotografias, não é? Fotografia pressupõe que haja algo que emite luz e que é captável seja uma fotografia estenopeica, seja uma fotografia feita com o mais eloquente aparelho digital, de placa não sei quê, Z não sei quantos, Zone 6 ou whatever, percebes? Para que nós depois, quer dizer, há este fascínio das coisas, quando elas aparecem, não é? Nós temos que deixar assentar a poeira, recuar e depois ter um olhar crítico sobre aquilo que está a ver, não é? Portanto, pá, como aquele gajo, o Banksy, não é? Pá, e depois temos aqui outras coisas que não têm a ver com a estética ou com a sua cor, não é? A qualidade estética do objeto. Muitas vezes são estratégias de mercado, não é? Em que embarca, não é? Portanto, há que manter algum distanciamento e um olhar crítico sobre as coisas. Se me perguntares o que é que eu quero um projeto artisticamente sólido em fotografia, pá, é exatamente, eu digo aquilo que diria em 95 ou em 2000 ou 2010, percebes? Quer dizer, eu acho que tem que ter sumo, tem que ter construção narrativa. A mesma coisa, opá, um robô agora escreve meio um texto de estilo José Saramago, não é? Opá, e sai-me um texto no chat GTP e so what, não é? Onde é que está a minha participação, não é? Como criador, não é? Estou a utilizar uma ferramenta que
do mundo da inteligência artificial, que se calhar que eu nem domino, de forma a poder criar variáveis, não é? Ou combinar a escrita de fulano com cicrano, que eu combino a escrita do Essa com o Saramago, ou o Camões com o Camilo Castelo Branco, ou com o Lobo Antunes, percebes? Quer dizer, não sei o que é que a inteligência artificial me pode... Não, há uma questão que, a refletir também sobre isso exatamente, há uma questão que se me colocou, que é a questão sobre os direitos de autor e sobre as limitações que estão a pôr ao treino das inteligências artificiais de imagem, por exemplo, em que existe um argumento que diz que se deve limitar o acesso a imagens de pessoas que não queiram contribuir para esse treino, evocando direitos de autor. A minha reflexão seria estabelecer um paralelismo entre a forma como o próprio ser humano, enquanto fotógrafo humano, também constitui a sua visão, que não é senão a mesma. Ou seja, nós constituímos a nossa visão, mesmo a nossa originalidade, através da visualização de múltiplos, quanto maior o número de imagens com sentido crítico nós visualizarmos, e mais evoluído vai ser o nosso sentido crítico e visual. Portanto, por esse argumento, eu não vejo que a premissa seja suficiente ou seria suficiente para determinar que aquela imagem Eu não, está a violar os eu, direitos do autor. eu Ela não está a sei, criar algo novo, na realidade. eu não sei se o nosso sentido crítico humano vai evoluir, ou, sinceramente, ou vai regredir, porque as pessoas vão criar, vão cair cada vez mais num certo facilitismo, percebes? Portanto, aqueles que são críticos, se calhar serão cada vez menos, não é? Porque tem que ter um outro tipo de informação que o comum dos mortais está para aí virado, percebes? Porque pá, hoje muita gente, quantas pessoas é que pegam numa enciclopédia ou vão à biblioteca ver um artigo, não sei o quê? É tudo Google, não é? Quer dizer, e às vezes as fontes não são assim tão fidedignas. Se tu és um investigador, quer dizer que não podes ter o Google como um instrumento auxiliar de algumas coisas. Mas importa ver as fontes reais das coisas, não é? Porque senão podemos estar aqui a multiplicar um erro, não é? Isso não sei o quê e tal, ali, né? Mas se calhar o fulano disse mal, não é? E depois, quer dizer, aquilo passa a ser letra de coisa. Sim, mas É, coloca-se uma questão, e aproveito para ligar a outra que estávamos a falar, que é, estás a evocar, penso eu, a questão da literacia digital também, porque é possível fazer uma pesquisa com qualidade na internet, absolutamente, não é? Penso que concordamos. Agora, sim, sim, sim. falando da tua ação enquanto professor, por exemplo, em que desenvolveste muitos projetos para tentar cultivar a literacia visual, e já deste um bocadinho a entender que a esperança não é muito, eventualmente. Eu pergunto mesmo assim, quais são as metas que te parecem alcançáveis em termos de educação visual dos públicos? Qual é Não, o nível de literacia que podemos realmente não, eu acho alcançar? que a questão, digamos, eu não sou velho do Restelo e gosto de acompanhar a evolução das tecnologias. Agora, isto não quer dizer que vá contribuir para uma ausência de crítica ou de literacia visual. Mas aqui a minha questão é se não vai contribuir para um certo comum, percebes? Não é? Pá, com muita malta que tira uma fotografia com erro e depois diz, depois eu corrijo isto no Photoshop, não é? Em vez de fazer com precisão. Tem pessoas que continuam, digamos, a pautar-se pelo rigor e pela precisão, não é? Digitalizar, puder um retoque aqui, um retoque lá, outra questão. Não sou em absoluto contra isso e não. A quantidade de informação, digamos, que hoje nós dispomos na internet, através dos etc.,
pá, é incrível, não é? É de facto fabulosa. Agora, nem tudo está digitalizado, e muitas vezes tens que ir às fontes fidedignas, não é? Portanto, eh, opa, se as coisas, eu não gosto de fazer futurismo, não é? Mas se temos toda esta, e repara, há aqui também são pensamentos que estão, digamos assim, ainda muito frescos, não é? Não estão burilados, porque nós vamos ter alguma dificuldade em assimilar todo este conjunto de renovações, ainda esta semana estava no Norte, estava a falar com um médico, pá, que acho que o Elon Musk já está a pensar em desenvolver um chip que te introduzem, não é? E que te vai dar informação, percebes? O Opa, Neuralink. tu dizes Alexa, não é? Eu não sei o quê, não é? E tu tens a informação a processar-se, não sei, percebes? Quer dizer, mas isso vai ser o futuro. Nós, quer dizer, questões de robótica, disto, soldados para a guerra, robôs, pá, em vez de irem para lá as pessoas, parece hoje ficção científica, não sei, daqui a poucos anos será a realidade, mas quer dizer, sai, digamos, fora um bocadinho do âmbito da fotografia. E por falar em âmbito da fotografia, e eu vou já ter aqui uma reflexãozinha para te propor em termos de final de conversa. Rui, eu quero agradecer novamente a tua presença aqui, e em particular o trabalho que desenvolves todos estes anos em prol da fotografia em Portugal e na expansão para além fronteiras. Todo o trabalho que desenvolves, eu muito grato. E quero convidar-te a uma reflexão final sobre fotografia no espaço público, em que o espaço público é, e voltando à nossa materialidade pré-digital, ainda é dominado essencialmente pela publicidade e pelos partidos políticos, numa proliferação massiva de imagens. Por outro lado, assistimos essencialmente desde a pandemia ao surgimento de alternativas como as exposições de fotografia em outdoors, em murais e em outras superfícies. A reflexão que te deixo é que lugar tem a fotografia na arte pública e qual parece o potencial de crescimento desta área de produção. Eu acho que a fotografia, pelo seu caráter, tem um grande papel na arte pública. Importa pensar como é que a vamos partilhar. Ou seja, se me perguntares se eu colocasse fotografias de caráter, por muito interessantes que possam ser, agora um fotógrafo, digamos, mais ou menos conceptual francês, que é o Patrick Tauzani, que tem carecas fotografados de cima, ou uma colher fotografada em grande plano, com o detalhe do aço, etc, etc. E o comum dos mortais pode dizer, olha, é giro, ou não sei o quê. Agora, o seu caráter, isto é uma visão muito pessoal. Eu acho que se pode utilizar a fotografia de uma forma eficaz, tal como a publicidade o faz, não é? Há as imagens publicitárias de grande eficácia. Ora, se nós queremos, por exemplo, combater o aquecimento global, ou se queremos combater a xenofobia ou o racismo, podemos ter projetos fotográficos de arte pública, textos, acompanhar com textos, com boas imagens que atraiam a população e, ao mesmo tempo, digamos, para além da sua qualidade estética, ter também uma função pedagógica e educativa, não é? Além de que tu podes criar, quer com crianças, quer com adultos, ações educativas junto dessas imagens, percebes? No sentido de elas virem o seu objetivo educativo e pedagógico, não é?
Mas achas, desculpa interromper, que a arte em geral deva, entre aspas, ser utilizada com esse propósito tão definitivo, não é? De ser, ou seja, se o propósito pedagógico se deve sobrepor ao propósito da abstração Não, artística e da a expressão questão mais daqui é que subjetiva. é alimentar. Não, aqui a questão, tu podes ter fotografia combinada até com escultura ou de objetos de desperdício, podes fazer, digamos aqui, um projeto combinatório que não seja estritamente fotográfico, e que tem por objetivo, digamos, a qualidade estética do objeto. A qualidade estética do objeto pode também ter uma dupla função. Mostrar, digamos, aquilo que é esteticamente uma mais-valia, e, ao mesmo tempo, em paralelo, ter um propósito. Isto não compete ao artista. O artista cria arte, não é? Pá, eu posso pegar num bocado, posso pôr o outro como punha uma banana com uma fita cola na parede, não é? Ou, ou whatever, não é? Portanto, mas a partir, digamos, digamos a comissão artística ou curador, com gente ligada à pedagogia, pode, digamos, fazer aqui uma dupla função, que é validar, mostrar aquilo que é arte, desenvolver a literacia visual, não é? Imagina que eu tenho uma coisa abstrata com vermelho, roxo e branco, não é? Um rotco, por exemplo, uma pintura, não é? Eu posso perguntar às pessoas o que é que o vermelho o inspira, ou o que é que o roxo o inspira. Ele diz, eu também faço uma pintura destas, não é? Pinto uma coisa, não é? Ou arte abstrata, não é? Toda a gente faz arte, diz que faz arte abstrata, não é? Agora, para mim importa também, para além, digamos, de convocar a parte artística da peça, a sua cidade, a forma como ela é construída, etc, etc, é também, em termos de arte pública, que não seja uma coisa meramente decorativa, porque depois há muitas vezes esta questão da arte pública ser meramente decorativa, que ela possa ter, percebes, o seu possa ter uma outra funcionalidade. Mas isto é o meu defeito pedagógico, percebes? Rui, muito obrigado e Ok, até breve. qualquer coisa que precises, disponho.